dia a todos vocês. Estou muito feliz hoje de estar aqui gravando o Pod Lu One on One. Hoje eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, né? Que é a Camille Neco. Ela é consultora de imagem, né? Você já deve ter visto outras gravações, palestras dela. E também estou aqui com a maravilhosa Fabrícia Leite, que ela é CEO das Mulheres Virtuosas em Ação. Gente, essa mulher tem tacado fogo nessa Flórida. Eu acho que nem o furacão agita tanto como a Fabrícia. Fica um silêncio. A Fabrícia está proibida de ir pro Brasil. Apesar que não vamos ser egoístas, né? Tem que levar esse brilho aí, né, Camila? Tem que espalhar esse brilho, né? Mas dá um bom dia aí pra gente. Bom dia, gente. É com muita alegria, com um prazer enorme, Lu, tá aqui hoje. Que Deus continue te abençoando, te honrando. Gente, a Lu é maravilhosa, né, Camila? É difícil falar da Lu, né? Só quem conhece, né? Tem o privilégio de estar pertinho, né? Verdade. Tá tudo no contrato, gente. Faz parte do show. Faz parte do show. Mas obrigada. Que Deus continue te abençoando, Lu. Amém. Obrigada por suas palavras, Fabrícia. E que Deus... Eu fico pensando assim, gente, quando Deus coloca um projeto na vida da gente, a gente tem que ter a coragem, né, Lu? Verdade. E nós vamos falar daqui a pouquinho, né, Hoje Lu? vocês vão ouvir falar muito. Hoje Vocês vão tá ouvir bom. coragem. Gente. Não pensa que a gente é a pessoa mais corajosa do mundo, não. Mas com Não, Deus, é verdade. a gente Tudo vira o leão, né? vira mesmo. E você, Camila, dá um bom dia pro pessoal. Bom dia, é um prazer estar aqui Linda, né? novamente. Estou privilegiada de estar rodeada de mulheres, segundo o coração de Deus, né? Amém. Aberta Amém. e sensível à voz do Espírito, que hoje eu estou recebendo mais do que qualquer coisa, que já comecei de manhã recebendo delas. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Maravilha. Obrigada, meninas. Então, o objetivo desse podcast, né? Como eu já falei nos outros, é a gente cuidar do nosso corpo, da nossa alma, né? E do nosso espírito, principalmente. Então, nós já fizemos gravações anteriores, inclusive a Camila já participou, né? Falando, cuidando da nossa parte do conhecimento, né? Que isso é importante para a gente poder crescer como pessoa. E hoje nós vamos cuidar, para mim, que é a parte mais importante, eu tenho certeza que essas mulheres de fé aqui vão concordar, que hoje a gente vai cuidar do nosso espírito, né? E Deus tocou muito forte no coração da Fabrícia, da gente falar a passagem de Josué 1, Verdade. né? Então, para a gente poder começar, eu vou pedir para a Fabrícia abrir com uma oração. Beleza. Tá, Fabrícia, por Vamos favor. orar, gente. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco a cada dia. Sim, Senhor, nos usa aqui neste momento, nesse podcast. Amém, Jesus. Que o Senhor esteja falando através de nós, meu Deus. Nos usa a cada dia. Amém, Obrigada, Senhor, por tudo que você tem feito. Obrigada pela vida da Camila, pela vida da Lu. Amém, Jesus. Cuida, Senhor, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Esteja conosco nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa estar nos usando a cada dia na Amém, tua Jesus. presença. Sim, É o que eu Senhor. te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. E ontem eu estava conversando com meu esposo, ele falou sobre o triângulo. Ele falou, Luciana, você sabia que o triângulo, né? Que a gente diz que a gente não pode cuidar de nada separado. Não adianta a gente estar com dinheiro na conta corrente e nossa saúde está ruim. E a gente não está com a nossa conexão com Deus. E ele deu o exemplo do jiu-jitsu. Que o meu esposo, ele luta jiu-jitsu, né? Ele é faixa marrom. Cleison Cipriano, um beijo pra você e pra você. Então, ele falou que o triângulo mata-leão é a chave que é o triângulo. É uma das mais fortes e mais difíceis de sair. Muitos lutadores ganham a luta quando eles conseguem dar um mata-leão, né? Então, é a justificativa aí da gente ter que cuidar realmente desses 3 pontos. E como a gente falou, hoje nós vamos ler a passagem de Josué 1. Quem tiver aí com a sua Bíblia, né? Pode abrir em Josué 1. E só para dar uma voltada no tempo, meninas, também conversando com meu esposo ontem, ele falou, Lu, é bom as pessoas entenderem o porquê desse chamado de Josué. Então, abrindo uma palhinha rapidinho, Moisés, na época, ele mandou Josué e Calebe, tinham mais 12 ainda, eles escolheram um de cada tribo, e para poder espiar, né? E lá na frente, eles já estavam perto da Terra Santa, e eles falaram, vai lá na frente vocês e vê o que tem lá na frente. Só que quando eles voltaram, 10 homens ficaram super apavorados, né? E do que eles tinham achado, e eles falaram, tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim. Qual delas vocês querem?
E aí, qual que eu falo primeiro, menina? Boa ou ruim? Fala ruim primeiro. Fala ruim primeiro, não Ah, vai ruim falar primeiro. isso. Fala Gente, ruim tinha primeiro. gigante lá na Terra, né? Nossa, Tinha Deus. gigante na Terra, já tinha lá, a Terra já estava ocupada, tinha exércitos fortíssimos. Então, foi por isso, gente, que Josué estava morrendo de medo. Você imagina, ó, você vai lá na frente, você vai ter que entrar no território que lá tem gigante, já está ocupado, tem exércitos fortíssimos, né? E a notícia boa é que realmente a Terra existia, né? Tinha uvas, enfim, a Terra estava totalmente repleta, que até então o povo que estava no deserto, ele se alimentava que Deus manava pão e mel do céu, não é isso? E só que eles realmente certificaram que a Terra Santa, com certeza a palavra de Deus, não tem a menor dúvida disso, que ela existia. Então, essa foi a notícia boa, né? Então, por isso, entrou o medo de Josué, né? Ele teve tanto medo. E aí, o que Jesus falou para ele? Exatamente. Então, eu vou Vamos ler lá. agora aqui. Lê, Ó, Lu. Josué recebeu a palavra de ânimo e a promessa. Mas para isso acontecer, era necessário que ele guardasse a palavra e ter cuidado e praticá-la todos os dias. Em Josué 1 diz assim: quem fala com Josué é o próprio Deus, gente. Uma coisa que eu acho marcante do Antigo Testamento, né? É o próprio Deus falando diretamente com você. Gente, já imagina essa glória? Tá, né? Moisés, Deus falando diretamente, só que nessa passagem aqui, Deus fala com Josué. Então, é assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que, o primeiro comando que eu vejo Deus dar aqui para Josué é ele falar: segue em frente, não lamenta. Você sei que você está sentindo a morte de Moisés, eu sei que é difícil, mas você precisa seguir. E muitas das vezes, dessa parte aqui, né, que a gente acabou de ler, que é Josué 1, capítulo 1, versículos 1 e 2, é exatamente isso. Às vezes a gente fica preso às coisas do passado. Por mais que doam, a gente precisa seguir. E uma coisa muito forte que eu até vi, Fá, nesse livro que você gosta de ler, que é Café com Deus Pai, todos nós gostamos, né? O Café com Deus Pai, tem uma página, a última página dele aí, uma das últimas, ele fala, que eu também já ouvi isso várias vezes de vários psicólogos, inclusive. Você não pode mudar o seu passado. Não importa o que você passou, mas o seu futuro, você que escreve. Então, eu vim com pais que não tiveram um relacionamento bom. Você que constrói. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu já sei que dói, então eu vou tentar ser o melhor pai possível, vou tentar ser a melhor mãe possível. Fazer a Eu não me diferença, dava né? bem com meu irmão, então vamos ver o que precisa ser feito daqui para frente. Por que será que acontecia aquela situação anterior? Então, vamos tentar construir famílias futuras saudáveis, né? E Deus também chama aqui Josué para liderança. Só que a gente tem às vezes a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente costuma apontar a responsabilidade da nossa vida para outras pessoas. Nós temos que ser líder de nós mesmos. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece. Inclusive, em Filipenses tem assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando que estão para adiante. Amém. Então, nessa primeira passagem aqui que a gente vê, a questão de Deus chamando a responsabilidade de Josué para ele seguir em frente. Claro, o que ele sentia por Moisés vai ficar ali, ninguém, né, vai deixar para trás o sentimento, mas é a questão de segue em frente. Segue em frente que eu, o Senhor, o seu Deus, estou contigo. Né? Então, essas lições que a gente tira. Fabrícia, que passagem que você escolheu. eu Deus te amo, usou realmente, viu? Vamos, gente. Muito utilizada. Camila, segue com a gente, por favor. Josué 1:3 diz: todo o lugar em que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra de Heteus e até o grande mar, para o poente será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Amém. Nunca te deixarei e jamais
te desampararei. Olha que Lindo, profundo. gente. Profundo. Quando a gente estava meditando nessa palavra, primeiramente, né? Quem foi Moisés? Ele foi o libertador. Uhum. E Josué, ele continuou, né? Uhum. Então, quando você tem um propósito e você lidera um time, eu tenho aqui uma líder de mulheres. Verdade. Você, Que líder, né? Eu lidero um time no meu corporativo e nós sabemos a responsabilidade que você carrega quando você lidera um povo. Verdade. E o que esse texto aqui nos ensina, o mais importante é que está nos princípios de você, primeiramente, ter coragem. Aqui ele está reafirmando a promessa dele, mas porque você precisa ter a coragem, a obediência. Uhum. A obediência, ela abre portas Obediência. para você chegar naquilo que Deus tem para você. Nós Verdade. vamos enfrentar desafios, Aham. nós vamos enfrentar situações que vai nos causar medo, mas a fé e a coragem, ela vai nos fazer chegar à terra prometida. E a obediência. Aqui é muito profundo quando fala que quando você obedece aquilo que o Senhor falou, Ele cumpre a promessa dele de te abençoar Verdade. e nunca te desamparará. Você sabe o que é a palavra de Deus falando para você? Eu vou estar com você e não vou te desamparar. Maravilhoso. Aí você Maravilhoso. você olha na situação Porque e você... você fala assim, mas Senhor, olha a situação que eu me encontro. Aos olhos humanos não é possível. Impossível. E muitas das vezes nós, mulheres, no dia de hoje, vamos trazer essa história um pouco para o dia de hoje. Nós passamos por situações que às vezes a gente se vê sozinha, liderando um povo. Verdade. Senhor, a tua promessa falou que eu ia chegar à terra prometida. Existe uma terra Qual o ali. caminho, né? Mas Qual a saída? olha, Senhor, o que está à minha frente. Senhor, olha o que eu estou passando. E vem desafios, às vezes, diários. Mas com as filhos, provações vêm, né, Kai? com filhos e tudo. E o que essa palavra aqui nos incentiva? A obedecer a palavra dele e ter coragem. Ter coragem. E a fé. A fé é o quê? É a certeza daquilo que a gente não vê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Verdade. aqui nos ensina profundamente o poder da obediência, o princípio da obediência, o princípio da fé e da coragem, Fá. Porque não é Amém. fácil. Muitas das vezes a gente se Verdade. depara com situações que nos faltam coragem. Verdade. E nos faltam coragem. A gente pede a Jesus, Senhor, nos ajuda. Verdade. Qual o caminho, né? Qual o caminho a tomar? Nós não queremos errar, não queremos... Senhor, eu tenho... E nós somos imperfeitos, né? Somos. A gente vai ter uma hora que você vai ter aquele medo. Vai ter o Vai, medo. o medo né? bate... Gente, o medo... Só que o você medo, não pode deixar ele te paralisar. o medo bate na nossa porta todos os É dias. isso aí. Mas se você deixar o medo te controlar, o medo É te isso impede de aí. sonhar. Verdade. O medo te impede de ver De aquilo agir. que Deus te prometeu. Verdade. De tomar decisões que Deus colocou no seu coração e às vezes você fica assim, aquele tanto medo que você pensa assim, gente, será que é para eu fazer mesmo? Vá, o medo rouba a sua alegria, É isso aí. a A sua insegurança, esperança. né? Fica na nossa mente ali Fica trabalhando. naquilo, E e aí aí tem que você- sacudir a cabeça. quando Quando tiver com medo, sacode Quando a cabeça. você está com Verdade, medo, você não vê mais verdade. nada. Você paralisa. Você para de sonhar, você para de marchar, de caminhar. Verdade. Então, É o verdade. que essa palavra nos ensina hoje, é termos coragem e obedecer. Verdade. E Josué teve que seguir ali não confiando na capacidade dele, porque ele sozinho não ia conseguir enfrentar aquele gigante todo. Não. Mas no próprio Deus, que falou, eu estou com você. contigo. E da mesma forma, o mesmo Deus, né, que falou aqui com Josué, é o mesmo Deus que traz essa promessa para a gente hoje. Amém. Né? Que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? Então, ele está conosco, ele está comigo, está com a Camila, está com a Fabrícia, está com vocês aí. A gente não sabe o que vocês estão, qual o medo, qual a barreira que vocês estão enfrentando aí nesse momento, mas Deus é contigo. Isso aí não é a Camila que está Amém. dizendo, não é a Luciana, nem a Fabrícia. A própria Bíblia fala isso. Eu, Senhor, teu Deus, caminharei com você. Amém. É Amém. isso aí. É isso aí. E agora, continuando, né? Na no 6. palavra, no 6, é o que eu mais amo, gente. Ai, gente. Tinha que ser a Fabrícia vai ler. Vai, Fabrícia. Seja forte e corajoso, porque conduzirá este povo para herder a terra que promete sobre o juramento aos seus antepassados. Amém. Somente seja forte e muito corajoso. Já é a segunda vez que Deus fala, ó. Coragem. Vai. Coragem. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o seu servo Moisés lhe ordenou. Olha só, gente. Não se desvia dela, nem para a direita e nem para a esquerda,
para que vocês sejam bem-sucedidos por romper Por onde andar, né? por onde andar. Por onde andar. Então, olha só, Amém. essa palavra é tão interessante que ele fala assim, toma cuidado em obedecer todas as leis que Moisés ordenou, não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Gente, quando Deus coloca coisas de você ser forte e corajoso, você precisa tomar uma atitude. Josué foi um líder, né, do povo de Israel, e que Deus colocou isso para ele, mas ele teve a coragem. Verdade. E Porque confiança. se ele não tivesse a coragem, ele não tinha ido. Ele não tinha ido. Entendeu? Então, eu escutei do Cleiton Pinheiro sobre 2 diferenças de medo e coragem. Medo e coragem é diferente, gente. Não são as mesmas coisas. Traz pra gente, Fabrícia. A coragem, você tem a coragem. Vamos supor, ele deu um exemplo. Mas eu quero comprar um carro. Eu vou ter a coragem de ir lá financiar um carro. Uma casa. Vamos falar da Lu aqui. De financiar uma casa. Eu tenho a coragem e falei assim, eu vou tomar uma decisão, eu vou comprar uma casa. Tá. Então, eu vou ter uma coragem de fazer isso. Mas você não pode ter um medo, tá? Que é diferente da coragem. Você não pode ter um medo, por quê? Você vai ter umas prestações para pagar. Verdade. Concorda? Aham. Então, você teve Vai ter que aquela assumir um coragem. compromisso. E você, diante de Deus, você orou, falou, Senhor, eu preciso de ter uma casa própria. Esse é o meu sonho e eu vou ter a coragem de fazer. E não pode deixar o medo paralisar, porque às vezes as pessoas deixam o medo e não avança. Igual a Camila acabou de falar aqui agora. Verdade. Se Deus... Você tem a obediência, que Deus colocou aquilo, o desejo no seu coração. Você teve a coragem e a fé para você seguir e comprar aquela casa. Então, vocês precisam ter... E eu pensei... Eu até estava pensando sobre isso. Deus o coragem a ser forte, Josué. Olha só que lindo, gente. Ele encoraja a ser forte e corajoso, prometendo estar com ele em quê, gente? Todas as batalhas. Então, isso é a coisa mais linda. Eu, como líder das Mulheres Virtuosas em Ação, eu penso o seguinte, quando você lidera um povo, você precisa ter, primeiro que eu falo com elas, é Deus, porque é bíblico isso. Primeiro é Deus e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. É todas, não é uma só. Não é uma coisa, né? 2, né? Enfim. Entendeu? Todas. Então, assim, eu vejo que Deus tem feito na vida dessas mulheres, que às vezes o emocional da pessoa bate tanto que gera um medo. Verdade. A pessoa tem aquele medo de, eu quero abrir. Tem várias empreendedoras hoje, aqui no sul da Flórida... Que tem medo, né? Que tem medo, que elas têm o dom de fazer algumas coisas, não paralisa. fazem. Por quê? Porque elas ficam paralisadas. Verdade. Então, quando você tem um Deus na vida de vocês primeiro oram para saber se é realmente aquele projeto que Deus colocou no seu coração. Verdade. E Deus fala com a gente através de onde, gente? De sonhos, da Bíblia, de pessoas. Usa pessoas, né? Usa. E eu vejo tão interessante, Lu, sobre você, a sua coragem. Eu te admiro. Porque Amém. você Pra honra e glória de Deus, né? Essa coragem sua de fazer um podcast e falar do amor de Jesus. Ele mandou, seja forte e corajoso. Então, eu tô aqui. Não temas. Não temas, não tenha verdade. medo, né? Que Verdade. não temas, não tenha medo. Verdade. Porque eu vou estar Com você. contigo. É isso aí. E, assim, essa questão realmente é um chamado de Deus, né? Que Deus tocou muito forte no meu coração. É falar mais do amor dele. Você sabe que nas palestras até dos Mulheres Virtuosas, a gente sempre tem o método JLAR, né? Que é joelho no chão, Amo. livro na mão, né? Ação. E a partir daí você tem um resultado. Que no resultado o R é o quê? É o resultado e o respeito. Porque para você falar daquilo, você tem que ter propriedade, você tem que apresentar resultados. Então, a gente tem que realmente colocar em prática tudo aquilo que aprende, né? Então, é por isso que realmente a gente tem que seguir e a gente tem que ser forte e corajoso para poder fazer o que tem que ser feito, né? E já aqui, ó, Deus pede nessa passagem sua aí, Fabrícia, tem até uma reflexão que, ó, Deus pede para Josué ser forte para praticar a palavra e para herdar a terra. Você vê que tudo é baseado na palavra. Tudo. Gente, hoje em dia a gente tem a tecnologia a nosso favor, né?
A gente tem a questão da... por exemplo, uma Bíblia. Poxa, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, vamos dizer assim, né? Até, inclusive, você poderia presentear um amigo seu com uma Bíblia, né, gente? Vamos fazer essa campanha, né? Desde presente uma Bíblia. Uma Bíblia. É Né? verdade. Mas tem um aplicativo que depois eu posso pedir para o pessoal colocar, um aplicativo gratuito. Porque você lendo a palavra, qual a importância de você ler a palavra? É aqui que está a verdade. Verdade. Eu posso falar para você assim, Josué foi para a esquerda, mas se aqui tiver que é para a direita, vale o que está escrito aqui. Eu posso sem querer me confundir. Pô, peraí, vamos ler aqui realmente o que está dizendo aqui, o que Deus falou? Vamos ler o que Deus falou para Josué? Então, a palavra de Deus... na faculdade, a gente estuda Inerrancy of the Bible, né? Que é a Bíblia não tem erros. Então, qualquer dúvida que você tenha, vocês podem procurar o que a Bíblia fala sobre amor, o que a Bíblia fala sobre perdão, o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Quantas vezes as pessoas perguntam qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Né? Tá na Bíblia, tá tudo aqui. A gente pode depois falar isso, os projetos de Deus, né? Tem o plano de fazer prosperar e de não lhe causar danos. Meu preferido. Viu? Então, assim, ó, em Provérbios 13 fala assim, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, né? Então, a gente seguir os mandamentos de Deus, a gente vai receber o galardão. Já que a gente está falando de coragem aqui, eu queria adicionar algo que eu li, que me tocou muito, que a palavra coragem, ela significa que era agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Olha. E a palavra coragem, ela vem do latim, que deriva da palavra cordis, que significa coração. Olha. Na antiguidade, o coração era considerado a casa que abrigava a coragem e a inteligência. Coragem, vem de coração. Coração. É o que está dentro do seu coração. Então, se Deus colocou... Por algo isso que... no seu coração, faça! Com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo. Com medo mesmo. Porque Exato. se você tem a avaliação de Deus... Daí é que vem, tá se vendo? você tem a aprovação do Senhor, vai com medo mesmo. É isso aí. vai dar certo. E vai dar certo. Porque Vai o dar medo certo. bate a nossa porta, né? Verdade. Mas a coragem Verdade. é algo que vem do coração. E aqueles que estão tendo aquele problema de ter coragem, pede ao Senhor, me dá no meu coração a coragem de agir independente da intimidação e do medo. Uma coisa que eu tô vendo É que... ousadia. Ousadia. É isso aí. Então, tipo assim, você pensa, como é que eu me aproximo de Deus? Primeira coisa é lendo a palavra. Você vai lendo a palavra, vai vendo o que Deus tem para falar. Quanto mais você vai lendo, hoje você lê, amanhã você vai ter uma interpretação, o Espírito Santo vai falando. A coisa mais importante, primeiro, é a gente confessar a Jesus os nossos pecados e dizer, Senhor, eu tenho o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu sempre falo, por que Senhor? Quando a gente fala que a gente tem Jesus como nosso Senhor, é que a gente obedece. Foi o que as meninas falaram aqui agora. Eu obedeço a lei, eu obedeço o que está aqui na palavra, independente de eu concordar ou não. Quantas vezes a gente fala com nossos filhos, mas eu não entendo. Então, faz sem entender que esse é o caminho realmente. A gente tenta explicar, mas olha, às vezes é com a gente. Acontece algumas situações, a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender o que acontece. É verdade. Né? E como o único suficiente Salvador, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por amor a nós. Nós somos livres, Jesus nos ama, né? E ele morreu na cruz para nos salvar. Ele não morreu na cruz por A, por B ou por C. Não tem seleção, né? Ele morreu na cruz por todos nós, todos. Então, todos significa realmente qualquer pessoa. Né? Então, independente, não sei o que o medo que fica na cabeça aí do que vocês estão pensando, então esquece, sacode a cabeça. Se tá com medo, sacode a cabeça e fala, isso não é de Deus. Falou, vai mesmo com medo, vai mesmo mesmo. Né? E seguindo a leitura, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, Fabrícia? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você aonde você for. Que aonde profundo. você for andar. Não importa onde você está, o que você está passando, ele está com você por onde você for. E a gente ainda fica, muitas das vezes, duvidando. Verdade.
E aí ele, aqui diz, né, no livro de Isaías, que assim também como ocorre a palavra que sai da minha boca, ele não voltará para mim vazia, mas fará que o desejo o atingirá com o propósito para o qual eu enviei. Gente, a palavra dele é viva. E quando ele fala que ele estará conosco, ele estará conosco. Verdade. No Antigo Testamento, como eu falei, né, ali, o próprio Deus dava o direcionamento, né? Hoje em dia, a gente não precisa mais de nenhum tipo de sacrifício. A gente tem o Espírito Santo, né? E Jesus, quando subiu aos céus, ele deixou conosco o Espírito Santo. Então, para isso, qual é a chave? É igual chave de carro, né? Qual é a chave? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Né? Então, onde você está agora, se você tem alguma dúvida, simples, é bem simples. É falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, hoje eu quero ser uma nova criatura. Né? Então, eu aceito o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Procura um amigo, procura uma igreja mais próxima. A sua casa, né? Exatamente. Procura depois um aconselhamento espiritual, que com certeza o Espírito Santo vai guiar você e aí no que você precisar. Verdade. Meninas, vocês querem deixar alguma mensagem final para a gente poder realmente estar concluindo aqui? Eu acho que é importante a gente refletir nessa palavra sobre a obediência, né? E nós precisamos parar e perguntar ao Senhor qual é o propósito de Deus para nós. Porque ninguém vem por acaso. Verdade. Todos nós estamos aqui com um propósito que o Senhor desenhou para cada um de nós. E se você ainda não encontra ou não sabe o seu propósito, se conecta com o Senhor hoje. Senhor, me mostra o meu propósito. Porque quando você se conecta com Ele, Ele te direciona e você obedece o que Ele fala, Ele vai abrindo as portas e Ele vai te direcionando. Vamos ter desafios diários. Sim. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Amém. Então, temos todos nós diferentes tipos de desafios, cada um em uma área. Verdade. E eu falo sempre que a vida é feita de fases, né? E as fases, elas não são para sempre. Então, os desafios que você está passando hoje, que te gera medo, que te gera paralisar, vai diante do Senhor e fala, me dá no meu coração a coragem para que eu possa ser ousado e prosseguir no meu propósito. Verdade. E florescer, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio a tudo ao contrário. Quando você tem ousadia para prosseguir no meio que está tudo caindo, está tudo destruído, está tudo errado, nada faz sentido. Se você obedece a palavra e prossegue com coragem e fé, não tem como dar errado. Verdade. Então, precisamos nos conectar com o Senhor hoje. Se você não sabe o seu propósito, se conecta com o Senhor e pede a Ele uma direção do propósito dele para você. E para que você possa ter coragem para ir adiante. Verdade. Porque a coragem, né? A falta de coragem, ela nos impossibilita de ver a promessa de Deus cumprida na nossa vida. Verdade. Obrigada, Camila. E eu quero deixar, gente, quando a palavra fala também, não somente da coragem, de você ser forte. Verdade. Quando você... Porque é bem taxativo quando Deus fala assim, seja forte e corajoso. Verdade. Deus não falou somente da coragem, mas você ser forte. Como que você vai ser forte? Você tendo Ele. Você estando com Ele. Porque Deus, gente, quando você tem Deus, Ele vai te dando uma força que você fica assim... Gente, a coragem de ter, né? Você tem aquela força. Automaticamente, quando você tem aquela força, você vai ter a coragem de fazer. E é tão interessante que a coragem faz o quê, gente? Você ter novos desafios. Você ter um objetivo na sua vida que você vai ter novos desafios. Você vai ter aquela confiança em Deus. Você vai ser tão forte, que você vai confiar em Deus. Você vai falar assim, agora, gente, eu tô com Deus, Deus está no seu barco. Eu falo muito daquela palavra de Pedro, que está no barco. Que a gente vai ter, o barco não balançou ali com Pedro. E quando Pedro viu Jesus, Jesus falou assim, vem até mim. E Pedro teve o quê? Ele teve a coragem de ir até ele. Ele foi corajoso. Ele foi com medo mesmo. Foi com medo mesmo. Exato. Ele foi com medo mesmo. E aí, ele tendo esse medo, ele foi igual a Camila falou. Mesmo com medo, vá.
E ele foi com medo, e ele teve a coragem. E ele de teve ir. atitude, E né? ele foi forte, gente. Porque no meio daquela tempestade, no meio daquele mar lá, balançando, né? E parece Jesus. E Jesus fala, vem até mim, Pedro. Aí o que Verdade. Pedro faz? Ele foi. Ele foi, gente. Aí ele começou a andar sobre as águas. Olha que lindo. Aí, de repente, o que aconteceu com ele? A fé dele, gente, foi fraca. Ele não acreditou. Amém. Entendeu? Então, ele tem que ser forte e corajoso. Ele Mesmo tem quando que ele ir. começou a afundar, Jesus Jesus foi lá foi lá, e e e ela mesmo com segurou as a mão. E a circunstâncias palavra da dele, vida... às vezes a gente fala, né, Fácil? Ela tá falando de ser forte, às vezes a gente fala, mas eu tô fraca. É quando estás fracos que sois fortes. Ai, ó. Ele nos fortalece. É Vocês lembram isso daquela aí. pegadas na areia? É isso aí. Que falou, poxa, Jesus, no momento que eu estava mais precisando, eu só via. Minha vida toda eu sempre via, né? Duas pegadas. As duas pegadas. Mas quando eu estava com mais dificuldade, era onde eu estava, né? Eu só via a minha própria pegada. Aí ele falou, porque nesse momento eu te carregava no colo. Olha, eu vi. Lindo, né? É lindo, Ai, gente. eu amo. Então, assim, no momento que a gente mais precisa é quando eles pegam a gente no colo, É, gente. e eu vejo essa imagem quando você falando assim, é de Jesus nos pegando no colo, que a gente com medo, não quero quero ir, ir. mas eu tô indo, e ele vai pegando a gente no colo, tipo, vai, porque eu estou com você. E E, quando a gente ele muitas das vezes não pega, vê. E quando ele pega, você, quando tá no colo e você vê que, ai, Jesus, eu tô no colo, você faz o quê, gente? Você fala assim, Descansa. ai, Descansa. que delícia, Ai, que bom, descansa. tô aqui. Agora eu tô protegida. É uma Exato. proteção que você tem, né? É Quando verdade. você tá com Jesus. Amém. E eu vou deixar uma última referência aqui em Isaías, que fala assim: Uhum. assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, quais são as promessas do Senhor para a sua vida? Independente de qual for a promessa, eu não sei o tempo que vai levar, Verdade. né? Quão impossível seja. Quão Que impossível coisa seja, né? Teve aquela história de Ana, né? Ela engravidou com 90 anos, não foi? Então, assim, não importa o tempo, mas Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. A palavra dele, ela não volta vazia. E Ele é fiel para cumprir. Eu lembro muito de Amém. você também, Amém. Camila, que Ele é fiel para cumprir. Amém. Amém. Então, Ele está ali no momento, caminhando a gente, né? E eu costumo dizer, né, que a gente ouve esse ditado de que diz que aquilo que não nos desafia não nos faz crescer. Então, se você quer crescer em qualquer área da sua vida, você vai ter desafios diários, Verdade. né? E os desafios vêm com medo, com a falta de coragem, com a fraqueza. Uhum. Verdade. Mas se você quer crescer, você precisa encontrar em Jesus a fortaleza. Amém. Ele é a isso nossa aí. rocha, socorro bem Presente na E- hora da angústia. Na hora da angústia. Então, clama ao Senhor Senhor. todos os dias, todos os segundos, se preciso for. Senhor, tu és a minha fortaleza, a minha rocha. Eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo. Verdade. Eu isso aí. vou porque esse desafio, esse que está batendo na minha porta, é para me fazer crescer e chegar à terra prometida. Chegar ao Verdade. meu propósito. E quando você chegar lá, você vai ver que valeu a pena a cada segundo confiar no Senhor. Verdade. Valeu a pena você falar ver que Ele Entregar, esteve né? com você. E você Exato. vai gerar Entrega. testemunhos com isso. Para honra e glória do Pra nome honra do e glória Senhor. dele. Exatamente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Profundo, né? Ai, como Jesus é lindo, né, Amo. gente? Louvado Quando seja é- Deus, gente. Eu amo Jesus. Gostoso E eu falar vou de falar algo Jesus, né? pessoal aqui, É. que eu vou falar que eu nunca fui, eu sempre falei isso, né? Porque eu nunca Aham. fui tão desafiada na minha vida como os últimos anos. E a cada desafio que eu falo, Jesus, outro, acabei de sair de um, Acabei de entrei sair de outro. um, mas eu tô contigo. Eu tenho visto como eu cresci nos últimos anos. E eu pude ver Jesus comigo a cada desafio. O Senhor Amém. mostra o Amém. carinho, o cuidado, Amém. o amor, sabe? Quando você crê, tem fé, e você está na dependência e obedece que tá isso aqui, os desafios vão bater na sua Aham, porta. Porque claro. faz parte do seu crescimento. Faz Isso parte. aí. No Se mundo não tereis teve- aflições. Não teve tem um, um vamos falar que não teve ânimo. um herói na Bíblia que não passou por desafio. Verdade. É verdade. Não teve um. E eles fizeram história. Verdade. Eu falei assim, vamos fazer história. É. No nome de Jesus. vamos E escrever um para que a livro. honra dele, para que o nome dele seja, Seja glorificado. glorificado. Amém. É Eu isso falo, aí. Senhor, os desafios estão vindo, me fortalece. Amém. Maior é que está em mim do que está no Sem mundo. E Ele está contigo. E com quando a gente certeza. vai passando por desafio, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a confiar em Jesus. A gente vai A gente crescendo. vai vendo, fala assim, gente, mas ele está me carregando, ele está comigo e eu tenho visto a mão de Deus aqui e ali. Os desafios nos fazem crescer, a gente só precisa fincar aqui, ó. E isso que nos fortalece. E às nos- vezes, prosseguir. e às vezes é Muito difícil, fácil. porque E sabe o que eu acho às lindo? vezes a gente pensa assim, né? Igual a Camila falando de desafio, eu tenho enfrentado também vários desafios e a gente
é tão interessante que a gente fica com aquela coisa assim, oh meu Deus, será que é isso mesmo? A Aham. gente põe a dúvida, né? Verdade. Mas quando você crê na palavra de Deus Uhum. e sabe das coisas, quando Jesus te pega no colo, igual eu acabei de falar agora, a gente descansa. Verdade. Só que a gente é ser humano. Uhum. A gente erra, a gente é imperfeito, a gente faz as coisas, mas Deus é tão misericordioso, gente, que Ele perdoa todos os nossos pecados. Verdade. Independente do que a gente Independente fez, do né? que a gente fez. Entendeu? Então, assim, é só a gente crer e acreditar, gente. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Uhum. Que todas as outras coisas serão Serão acrescentadas. acrescentadas, Tanto na vida material, na vida espiritual, Familiar. na vida familiar, Verdade. em global, né? Que a gente seja como Josué. Que a gente traga, nós sejamos líderes da nossa Isso. vida, Amém. nós sejamos líderes da nossa família, no nosso trabalho e com nossos amigos. A gente tem que assumir essa posição nossa de liderança. Porque quando a gente não sabe quem a gente é e qual posição que a gente está, as pessoas vão dizer, e provavelmente não vai estar num bom lugar. Então, é melhor você assumir a liderança da sua vida, você trazer a responsabilidade para você e obedecer a palavra de Amém. Deus, como a promessa dele diz. Ele fala que no mundo tereis aflições, mas eu, Senhor, seu Deus, venci o mundo. Então, a vitória, gente, já é certa. Já é É como se a gente estivesse Aleluia. assistindo daqui um jogo que agora tem fuso horário, né? A gente já sabe o final do jogo, gente. A vitória é nossa. garantida. Amém. A vitória é verdade. garantida. Em nome de Jesus, Em para nome honra de e glória, em nome dele. Então, assim, Aleluia. preocupa não, você já ganhou, gente. Aleluia. Verdade. Né? Em nome, a Verdade. gente já ganhou. Já então, a vitória é certa. Jesus Amém. venceu o mundo. Amém. Camila, muito obrigada. Obrigada pelo Fabrícia, convite. amo Vamos vocês. querer ir embora, não. Ai, tá tão Vamos gostoso, ficar gente. aqui, Tá na presença de Deus, é outra Ficar na coisa. presença de Deus o dia inteiro é tão bom, né? É muito bom. Não tem coisa melhor, não, Tem gente. não, A gente não tem não. aproveita aí, porque realmente eu acho que meu futuro vai ser isso aqui. É Só isso ficar aí. falando de Jesus. Tamo junto, Lu. É muito bom, é muito gostoso ficar verdade. falando de Jesus, né? A Mas a gente tem que assumir a liderança da nossa vida, a responsabilidade. Obrigada, Camila. Eu sei que você tem que trabalhar. Fabrícia tá com a mamãe aí também, né? É verdade. Tirar o tempo precioso de vocês aqui. E você pode orar pra gente, Claro. Camila, pra gente finalizar? Senhor Jesus, queremos te agradecer por esse Sim, momento, meu por essa Deus. oportunidade de continuarmos Obrigada, em tua Jesus. presença. Senhor, obrigado pela vida da Luciane, da Sim, Fabrícia, Senhor, que tem sido Jesus. instrumento, Oh, Senhor, meu essa Deus. manhã, Senhor, de comunhão, Sim, de aprendizado, Jesus. Senhor Jesus. Amém, Jesus. Para que o Senhor toque, Senhor, no coração daquelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Sim, Amém, Senhor. Jesus. Que elas de possam Jesus. sair diferentes, Senhor. Que elas possam ter a coragem de Josué. Que elas Sim, possam meu ter a Deus. fé, Senhor, inabalável, independente Sim, das Jesus. Amém, circunstâncias, Verdade. independente da situação. Que todas as pessoas que assistirem, Senhor, essa mensagem, Senhor, elas possam viver o propósito delas Amém, aqui na Jesus. terra, Senhor. Amém, Pai, com Jesus. ousadia, Senhor Jesus, com determinação, Amém, para que o seu Jesus. nome seja glorificado, Amém, Senhor. Amém, Nós Jesus. pedimos a Em nome sua de coragem, Jesus. Senhor, para que nós possamos fazer coisas maiores que tu fez, Verdade, Senhor. meu Como Deus. diz a tua palavra, Senhor, que nesse tempo nós faríamos coisas maiores, Senhor. Verdade. Amém, Pai, nós Jesus. estamos aqui, Senhor, disponíveis, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme tu Sim, queiras, Amém, Senhor. Jesus. Pai, estamos, Pai, com o coração aberto para receber mais de ti Sim, e viver Jesus. o nosso propósito. Nos enche de coragem e de fé, Sim, Senhor Jesus. Jesus. Amém, Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vai fazer, meu Senhor. Deus. Sim, Nós Senhor colocamos a nossa confiança em ti, Sim, Senhor. Jesus, Pai, em nós te nome de agradecemos Jesus. porque tu não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Verdade, Senhor. Pai. Obrigada meu por Deus, esse obrigada, dia, que essa Jesus. semana que se inicia, Senhor. E Oh, abençoa, Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor cada família Deus. aqui representada, Senhor. Guarda e Sim, livra, Jesus. Pai, e abençoa. Te damos graça por tudo, Senhor, em nome Sim, de Jesus. Amém. Em nome amém, de Jesus, amém. Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada pela vida da Jesus. Fabrícia, da Camila, Obrigada. Pai. Abençoa a vida, Pai, de cada um de nós. Abençoa a vida da nossa família, Sim, Pai. meu Da vida de cada uma delas. Abençoa, Senhor, a vida de todos os ouvintes, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Sim, Para a honra e glória do seu nome. Amém. Eu costumo dizer, o nome é Pó de Lu, né? Pode Lu, não, mas a Lu aqui, gente, não pode nada. Quem manda aqui é Deus, entendeu? Eu sou uma Aleluia. serva do Senhor, né? E que realmente eu quero lançar essa campanha aí já no finalzinho. Todo mundo faz uma campanha, né? Que cada um possa aí presentear nesse Natal
com uma Bíblia, um Uma amigo Bíblia, seu. Você tem uma verdade, pergunta? Você tem uma verdade. Bíblia? Já Posso tive te uma pres- ideia aqui, depois eu converso com a Fabrícia da ideia. Isso. Aí, né? Vamos juntar os propósitos. Vamos juntar os juntar os propósitos. propósitos. Então, por que você não, né? Você presenteia alguém com uma Bíblia aí, para que a pessoa possa... Ou se não tiver o dinheiro para dar o presente, baixa o aplicativo, ensina a pessoa a baixar o vai aplicativo baixar. no celular, que é de graça. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir à noite pelo aplicativo, né? Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém.